Naquela noite, tudo começou com um som simples, um tilintar de taça. Mas esse som mudou completamente o rumo da minha vida. Minha sogra levantou o copo de vinho, sorrindo como se estivesse anunciando algo normal, algo bonito. E então disse, na frente de 14 pessoas, que meu marido iria pagar toda a conta. Toda a mesa. 14 pessoas. 3 garrafas de vinho caro. E pratos que ninguém tinha sequer olhado o preço. E naquele instante, algo dentro de mim ficou estranho. Não foi raiva. Não foi vergonha. Foi silêncio. Um silêncio pesado, profundo, como se uma parte de mim tivesse finalmente parado de discutir com a realidade. Meu nome é Cora. Tenho 31 anos. Sou contadora certificada. E antes de tudo isso, eu já sabia lidar com números melhor do que com pessoas. Eu não digo isso para me gabar. Eu digo porque números não mentem. Eles não fingem. Eles não têm emoção. E eu sempre confiei mais neles do que em promessas. Estou casada com Owen há 3 anos. Antes disso, namoramos por 2. 5 anos ao todo. 5 anos vendo a mesma história se repetir, de forma diferente, mas sempre igual. Ele não é um homem ruim. Mas ele é um homem que nunca aprendeu a dizer a não para a própria família. E isso, descobri da pior forma, pode destruir tudo ao seu redor. Principalmente quem está ao lado dele. A mãe dele, Lorraine, tem 63 anos. Ela se comporta como se o filho ainda fosse uma extensão dela. Não como um adulto. Não como alguém casado. Mas como uma fonte constante de dinheiro, atenção e solução para qualquer problema que apareça na vida dela. Quando conheci Lorraine pela primeira vez, ela parecia simpática. Educada. Até carinhosa. Me abraçou, trouxe vinho, sorriu muito. E disse algo que na época pareceu inocente. Que estava feliz porque Owen finalmente tinha encontrado alguém estável. Hoje eu entendo o que ela quis dizer. Estável significava útil. No começo eram coisas pequenas. Um jantar aqui. Um concerto ali. Um pedido simples que não fazia diferença. Mas fazia. Sempre fazia. Eu comecei a perceber um padrão. Pequenos valores virando grandes valores. Pequenos favores virando obrigações. E a família virando uma desculpa para tudo. Eu tentei falar sobre isso uma vez. Owen disse que eu estava exagerando. Que era normal ajudar. Que isso era o que famílias fazem. E eu fiquei quieta. Esse foi o primeiro erro que eu nunca consegui desfazer completamente. Com o tempo, os pedidos aumentaram. Viagens. Compras. Emergências que apareciam sempre na hora certa. E contas que nunca eram realmente explicadas. Eu comecei a anotar tudo. Não por drama. Por necessidade. Porque algo dentro de mim já sabia, isso não estava certo. E naquela noite do jantar de aniversário, tudo finalmente ficou visível. 14 pessoas sentadas à mesa. Todos rindo. Comendo. Bebendo. Enquanto esperavam meu marido pagar uma conta que ninguém discutiu antes. E Owen, como sempre, não disse não. Ele apenas aceitou. E foi nesse momento que eu entendi. Não era só sobre dinheiro. Era sobre controle. E sobre o que acontece quando ninguém questiona o que parece anormal. E eu finalmente comecei a questionar. Naquela mesa cheia de pessoas, o ambiente parecia normal por fora, mas dentro de mim, algo já tinha mudado. Eu observava tudo em silêncio. As risadas. Os brindes. O jeito como todos aceitavam que Owen pagaria sem sequer questionar. Como se fosse natural. Como se ele não tivesse escolha. Ou pior, como se eu não existisse. Lorraine estava no centro de tudo. Ela falava alto, comandava a mesa, escolhia os pratos, escolhia o vinho, e até escolhia o tom da noite. E todos simplesmente seguiam. Owen sorria. Sempre sorria. Mesmo quando isso custava algo. Eu já tinha visto esse padrão tantas vezes que ele quase parecia invisível.
Mas naquela noite, não era invisível para mim. Era impossível ignorar. Quando o jantar avançou, os pratos foram ficando vazios e as garrafas quase cheias de histórias repetidas. Lorraine contou a mesma lembrança 3 vezes. Cada vez um pouco maior. Um pouco mais dramática. E Owen ria todas as vezes. Como se isso fosse o papel dele. Como se agradar fosse mais importante do que perceber. E então veio o momento. O momento que eu sabia que chegaria. Ela levantou a taça de vinho novamente. Sorriu para todos. E disse, com orgulho: meu filho sempre cuida de tudo. E então, naturalmente, como se fosse parte do plano da noite, ela acrescentou: ele vai resolver a conta. 14 pessoas olharam para Owen. Ninguém questionou. Ninguém hesitou. Era esperado. Como sempre. Owen se levantou devagar. E fez o que sempre fazia. Ele pegou minha bolsa. Sem perguntar. Sem falar. Aquele gesto pequeno, já tinha acontecido tantas vezes que parecia automático. Mas naquela noite, algo dentro de mim não seguiu automático. Ele abriu minha bolsa. Pegou o cartão. E foi até o terminal de pagamento. Eu observei cada movimento. Cada segundo parecia mais lento do que o normal. O som do cartão entrando na máquina. O clique dos botões. O silêncio que crescia na mesa. E então, o som. O som que não era o esperado. Não foi aprovação. Foi rejeição. Owen tentou novamente. Mais devagar. Como se a máquina pudesse mudar de ideia. Mas não mudou. Ele voltou para a mesa com um rosto diferente. Menos seguro. Menos automático. E disse baixo: não está funcionando. Lorraine inclinou a cabeça. Como assim? Owen olhou para mim. Foi a primeira vez naquela noite que ele realmente olhou. Você tem outro cartão? Eu olhei para ele. E naquele instante, algo dentro de mim ficou completamente claro. Não era só uma refeição. Não era só um jantar. Era um padrão inteiro. Anos de decisões feitas sem mim. Anos de silêncio aceito como normal. E números que eu conhecia melhor do que qualquer um naquela mesa. Eu respondi com calma. Sim, eu tenho um outro cartão. Ele estendeu a mão. Esperando. Como sempre. Mas eu não entreguei. Não imediatamente. E aquele pequeno atraso mudou tudo. Porque pela primeira vez, alguém naquela mesa percebeu que eu não estava seguindo o roteiro. Eu me levantei. E fui até o terminal eu mesma. Sem pressa. Sem emoção visível. E paguei a conta. $847. Um número simples. Mas pesado de significado. Quando voltei para a mesa, o silêncio já tinha mudado. Não era mais normal. Era desconfortável. E Owen entendeu naquele momento. Algo tinha quebrado. E não era o cartão. Era o padrão. Quando voltei para a mesa depois de pagar a conta, o ar já não era o mesmo. Não era só silêncio. Era tensão. Aquela sensação estranha de que algo tinha acabado de mudar e ninguém sabia ainda como reagir. Lorraine foi a primeira a quebrar esse silêncio. Ela sorriu, mas não era um sorriso verdadeiro. Era um sorriso de defesa. Bem, isso foi interessante, ela disse, olhando diretamente para mim. Nunca pensei que veria esse tipo de atitude numa família como a nossa. Eu sentei calmamente. Sem pressa. Sem reação exagerada. Porque naquele ponto, eu já não estava ali para impressionar ninguém. Eu estava ali para ser clara. Owen ainda não falava. Ele apenas olhava para mim. Como se estivesse tentando entender em que momento a noite saiu do controle dele. Lorraine continuou. Você acabou de humilhar meu filho na frente de todos. Eu respirei devagar. E respondi com calma. Eu não humilhei ninguém. Eu apenas paguei uma conta que ninguém discutiu comigo antes.
A mesa ficou ainda mais silenciosa. 14 pessoas agora observavam sem disfarçar. Ninguém comia. Ninguém bebia. Só assistiam. E foi nesse momento que eu decidi algo. Eu não ia mais explicar pouco. Eu não ia mais suavizar nada. Eu abri minha bolsa novamente. Peguei o celular. E coloquei sobre a mesa. A tela acesa. Um arquivo PDF aberto. Lorraine franziu a testa. O que é isso? Eu olhei para ela diretamente. Isso é o registro de tudo que foi pago nos últimos 3 anos. Owen finalmente se mexeu. Do que você está falando? Eu não levantei a voz. Não precisava. Estou falando de $19.412. O número ficou no ar como um peso físico. Cada jantar. Cada pedido. Cada emergência. Tudo registrado. A expressão dele mudou. Não de raiva. Mas de choque. Como se ele estivesse vendo algo que nunca quis ver. Eu deslizei o dedo na tela. Mostrando datas. Valores. Nomes. E então continuei. Eu não comecei isso hoje. Eu não descobri isso hoje. Eu só parei de ignorar hoje. Lorraine ficou rígida. Você está mantendo registros da minha família? Eu assenti. Eu estou mantendo registros do meu dinheiro. Owen passou a mão pelo rosto. Ele parecia cansado. Não fisicamente. Mas emocionalmente. Como alguém que finalmente percebe o tamanho do que ignorou. Por que você não falou comigo? Ele perguntou. Eu olhei para ele por um segundo. E respondi com honestidade. Eu falei. Mais de uma vez. Você disse que era temporário. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Era pesado. Definitivo. Lorraine tentou recuperar o controle da situação. Isso é absurdo. Você está transformando uma simples noite em algo dramático. Eu me inclinei um pouco para frente. E falei com firmeza. Não. Eu estou apenas mostrando o que sempre esteve acontecendo. E então eu disse a última parte. A parte que ninguém naquela mesa esperava. E a partir de hoje, isso termina. Ninguém respondeu. Ninguém riu. Ninguém interrompeu. Porque naquele momento, já não havia mais espaço para fingir que aquilo era normal. Mais tarde, no carro, Owen ficou em silêncio por muito tempo. Até que finalmente perguntou. Você vai embora? Eu olhei pela janela por alguns segundos. E respondi com sinceridade. Eu não sei ainda. Mas eu sei uma coisa. Eu não vou mais viver dentro de um padrão onde eu sou a única pessoa que paga atenção e dinheiro. E naquela noite, pela primeira vez em anos, eu não me senti pequena. Eu me senti consciente. E isso mudou tudo.